Louvado seja Deus. Amém? Mateus 17, versículo 20. Antes de iniciar essa leitura, eu quero desejar uma boa noite a todos que estão na live. Que fiquem atentos à voz do Senhor, que o Senhor vai falar ao seu coração. Mateus 17, 20. Disse-lhe ele: por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Repitam comigo: nada vos será impossível. Louvado seja Deus. Deus, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra. Meu Deus, nós te pedimos uma porção, Senhor, redobrada, Senhor, sobre nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor venha nesta noite alimentando a nossa fé, Senhor, para a glória do teu santo nome, Deus. Usa-me como canal em tuas mãos, que eu venha falar conforme aquilo que tu colocaste no meu coração, Senhor, para a glória do teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, consagre ao Senhor o pouco que tens. Nós temos que colocar em prática na nossa vida uma consagração cotidiana. Tudo quanto nós vamos fazer, nós temos que criar esse hábito de consagrar ao Senhor, né? Consagrar ao Senhor, entregando o pouco de fé que nós possuímos. Ele fez uma referência, o Senhor Jesus, quando ele fala que disse-lhe ele, por causa da vossa pouca fé, porque os discípulos não estavam em uma condição de curar um endemoniado. Era um endemoniado ou um leproso? 17. Eu acho que era um endemoniado. Me fugiu a memória agora. Endemoniado. Então, por que eles não conseguiram? Primeiro, por conta da fé. E segundo, pela posição que se encontravam, né? Jesus lá na frente vai explicar que aquela casta de demônios sairia com jejum e oração. Amados, nós temos que consagrar ao Senhor o pouco que nós temos e trazer com fé, como Ele nos apresentou, como um grão de mostarda, né? E Ele, com certeza, Ele virá ao nosso encontro. Uma coisa que mexeu comigo, que me marcou aqui nessa igreja, em vários momentos. Nós temos aqui alguns atos proféticos. Nós já fizemos aqui vários atos proféticos. E eu levo muito a sério quando se fala em ato profético. Por quê? Né? Porque o ato profético, amados, são ações, né? São ações realizadas por homens de Deus, né? Que com determinado sentido profético e sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Um ato profético, ele não nasce por acaso. Ele não nasce, eu acho que eu vou fazer isso ou aquilo. Vou fazer dessa forma ou de uma outra forma. Não. Ele nasce porque o Espírito Santo de Deus usa homens de Deus como os nossos pastores, né, nossos sacerdotes, para que esse ato profético, ele aponta
para o reino espiritual, que tem consequência no mundo físico. O ato profético, ele chama a existência, né, no mundo espiritual e traz a existência no mundo físico. E isso é para os que creem. É para os que têm fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para o sobrenatural de Deus acontecer em nossas vidas. No livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 38, não precisa os irmãos abrirem, está escrita a palavra do Senhor: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amados, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como nós participamos de um ato profético sem fé? Tipo assim, eu vou lá ver se eu consigo, se vai dar certo. Não vai dar certo. Não funciona. Porque tem que existir uma fé, tem que ser gerada uma fé. Um ato profético, ele tem que ser gerado uma expectativa positiva do que vai acontecer. Ele tem que entender que a ação do mundo espiritual vai mover o mundo físico. Nós aqui no dia... acho que eu anotei aqui, deixa eu ver. Nós iniciamos um ato profético do grão de mostarda. Eu acho que eu não coloquei no meu esboço. No dia 29/6. No dia 29/6, nós iniciamos, conforme eu falei, aquilo que foi colocado no coração dos nossos pastores pelo Espírito Santo de Deus. Nós demos aqui início a uma campanha profética do grão de mostarda. Quem se lembra? Quem pegou o grãozinho? Glória a Deus. Amados, todo final de culto, do culto das quinta-feiras, nós recebemos o grão de mostarda. Agora, uma pergunta: o que é que nós podemos fazer quando nós pegamos uma semente? Louvado seja Deus. Plantamos. Eu plantei essa semente, amados, aonde eu ia estacionar o caminhão. Eu comecei uma busca pela compra desse caminhão. A minha esposa falou: você não vai falar de caminhão de novo não, né? Vou. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu comecei a busca por esse caminhão em abril. Abril, maio, junho, julho, agosto. Eu não consegui nada. Lutei com todas as minhas forças, não consegui nada. Em agosto. Em junho, nós participamos do grão de mostarda, desse ato profético. E eu com essa semente, eu olhei assim para ela na minha mão e digo: tão pequenininha, mas vai gerar um fruto tão grande. E eu fui lá onde estaciona o caminhão, do outro lado da rua, cavei um buracozinho, enterrei ela, plantei, e falei para o Senhor: Senhor, eu creio que para a glória do teu santo nome, essa semente ela vai germinar, o que está no teu coração e vai vir para mim. Este sonho que eu tanto almejo, ele vai dar fruto. E eu sei que o tamanho do fruto vai ser grande. A semente é pequena, mas o fruto vai ser grande. Eu falei isso para o Senhor. Agora, amados, nós estamos falando aqui de fé. Plantar uma semente dessa, uma das minhas ovelhas chegou e disse: o que é que eu faço com isso? Eu disse:
o que é que você deseja no teu coração? O que é que tu mais deseja no teu coração? E ela falou para mim qual era o desejo que ela tinha. Eu disse, pois plante lá no travesseiro. Chegue lá no travesseiro e plante essa semente. Eu sei que essa semente ainda não deu fruto. Mas, amados, muitas vezes a semente, qualquer que seja a semente, ela não dá fruto de forma alguma, se ela não for cultivada, se ela não for adubada, se ela não for irrigada. E isso a gente trazendo para o mundo espiritual, é joelho no chão, é oração, é pagando o preço de madrugada. Aguar a planta quer dizer chorar. Chora, derrama tuas lágrimas sobre esta semente. A palavra de Deus diz que Ele contempla tudo e todos. Nada nesse mundo passa despercebido aos olhos do Senhor. Tudo o Senhor vê. Você já imaginou você plantar uma semente e dizer, Senhor, essa semente é um sonho que eu tenho que isso aconteça na minha vida. E deixar a semente para lá, ela vai secar, vai murchar e morrer. Agora, no momento em que você planta, começa a orar todos os dias, você está adubando ela com oração. Quando você começa a fazer propósito com Deus, jejum, oração, faz o jejum por aquela semente, aduba ela com jejum. Eu tenho certeza, amado, que ela vai germinar e vai dar o fruto que tu precisas, o fruto que você mais almeja. E eu fiz isso. Eu adubei ela, eu irriguei ela, e muitas vezes, com a nossa campanha da mesinha aqui, ó, meus pastores, se eles observarem, ele deve ter pensado assim, esse homem toda quinta traz um caminhão diferente, porque eu surgia a oportunidade, eu dizia, não, é esse caminhão. Aí já chegava aqui e botava a foto dele. Mas, amados, o que mais importa é o que está no teu coração. O Senhor sonda os nossos corações. E no momento certo, foi em junho. Em agosto, eu plantei ela. Finalzinho de agosto para setembro. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Finalzinho de dezembro, ela frutificou. As bênçãos de Deus para a nossa vida não vem na hora em que a gente planta no coração, na hora em que a gente almeja. É um processo. E esse processo aconteceu na minha vida. Eu plantei, depois de 4 meses eu colhi. Eu podia estar ainda adubando, irrigando ela, com lágrimas. E não é com lágrimas de tristeza, amados. É com lágrimas de alegria. Porque você está entregando ao Senhor. E eu muitas vezes, eu olhava lá de cima do meu quarto e dizia, Senhor, quando é que aquela semente vai germinar e vai dar um fruto? Quantas vezes eu não perguntei isso ao Senhor? E o Senhor, no momento certo, na hora certa, Ele fez ela dar fruto. Eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, que opera nos corações dos nossos sacerdotes, faz coisas que podemos dizer que vêm do sobrenatural de Deus, não vem da vontade deles. Quer um exemplo disso? Todos os dias eu estou me acordando de 2 horas da manhã até as 5 da manhã, lendo, orando, jejuando. Eu coloquei esse propósito no meu coração. Eu estava preocupado por um certo cansaço e botei o celular para despertar. Antes dele despertar, eu estou desligando ele, que é para não incomodar a minha santa. Mas esse propósito está no meu coração. E, amados, eu comecei a estudar ontem, a ler a palavra, e parei um pouco e fiquei pensando lá atrás, no meu passado, quando Deus me abençoou na reforma do caminhão que eu tinha, e eu fiz um propósito.
de quando esse caminhão saísse, eu fazer um culto de ações de graça em cima dele, na frente da igreja lá em Natal. E para a glória de Deus fizemos, almas foram salvas ali para a glória de Deus. E eu fiquei pensando nisso, né? Aí quando eu estava ali me preparando para subir, o meu pastor me chamou e disse: dava certo a gente fazer um culto em cima desse caminhão aqui. Eita Deus fiel, amados. Eita Deus maravilhoso. E vamos programar, pastor. Vamos nos programar para esse culto, para a glória de Deus. O mais importante é que cada membro dessa igreja traga, no mínimo, um visitante. Esse culto, ele é um culto diferente. Ele não é o culto que nós estamos aqui, que também era para ser diferente. Nós éramos para ter esse hábito de convidar pessoas para vir assistir um culto. Mas esse culto que nós vamos programar, no mais breve tempo possível, nós vamos ter esse compromisso. Nós vamos lançar, já está lançado como posso dizer, essa proposta, e vamos estar divulgando aqui para a gente se conscientizar mesmo. Vamos fazer o melhor para Deus, amados. Vamos fechar essa rua, colocar as cadeiras ali, ó, e o culto vai ser ministrado em cima dele, vai estar a banda, vai estar lá em cima dele. Ministério de dança, no mínimo 2 pessoas vai estar lá adorando a Deus com o ministério. Louvado seja Deus, amados. Deixa eu dizer uma coisa para você: nada, mas nada mesmo, pode parar você. Nada pode parar a sua fé. Não permita que ninguém pare você. Muitas vezes, pessoas maldosas tentam parar nossos sonhos, tentam parar nossa luta em busca de algo que Deus coloca no nosso coração. Não permita. Não permita que ninguém atrapalhe a sua fé, amados. Não baixe a cabeça. Muitas vezes, nós baixamos a cabeça e deixamos de prosseguir. Nós deixamos de caminhar para o alvo que é Cristo. Não só para as bênçãos que Deus já tem em suas mãos depositada para nos entregar, mas muitas vezes tem pessoas maliciosas que tentam parar a nossa fé, tentam tirar o nosso foco de Cristo. Nós estamos vivendo num mundo difícil, o momento não está para brincadeira, e tem pessoas que estão largando a fé, no momento em que era para estar buscando a fé cada vez mais. Nós estamos vivendo momentos em que não sabemos se vamos estar aqui ou amanhã, domingo. O tempo está correndo, as promessas estão se cumprindo, e uma das mais importantes é a vinda do Senhor. O Senhor está voltando, amados. Nós estamos vivendo momentos em que, se nós não nos prepararmos de verdade, se nós não buscarmos consagração na nossa vida, nós vamos ficar como aquelas virgens ficaram. Não está para brincadeira. O Senhor prometeu que virá buscar a sua igreja, e Ele está vindo. As coisas que estão acontecendo aí não é nada por acaso. Hoje eu vi uma matéria onde há uma cratera no Sol. O tamanho dessa cratera, segundo os cientistas, que eles estudaram para isso, eles têm instrumento para estudar isso. Essa cratera que está dentro do Sol é equivalente a 60 vezes o tamanho da Terra. Então, algo sobrenatural está acontecendo assim, dia após dia. E se nós não nos prepararmos, se nós não buscar alimentar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo, vamos ficar, amados. É hora de a gente sacudir a poeira, sair do comodismo. Eu acredito que
Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nada pode nos destruir. Nada pode nos destruir. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu tive visitando uma discípula nossa, e eu falei para ela, quando eu me acordo, às vezes eu já disse isso aqui outras vezes, eu sinto uma alegria tão grande, um regozijo tão grande dentro de mim. Eu antes até comentava com a minha esposa, eu digo, eu não sei o que é que eu faço, porque a vontade que tem é de gritar mesmo assim, para o mundo ouvir que Deus é bom e o diabo não presta, dar glória a Deus, aleluia. É bom que eu moro no primeiro andar, a voz chega mais distante. Mas isso é gostoso, amado. E todos nós temos esse livre, nós temos esse acesso livre diante de Deus. Todos nós. Você sabe o que é pagar preço, acordar de madrugada e orar pela sua célula? Isso se transforma em conquista na nossa vida, em conquistas especiais na nossa vida. Nós fizemos campanha aqui, Atos Proféticos, onde os pastores ungiram as nossas mãos para nós ungirmos os nossos discipulados e ver a nossa célula crescer, multiplicar. Nós não podemos esquecer os atos proféticos que Deus liberou nesse lugar, amados. Nós não podemos engavetar isso. E isso vem muitas vezes à memória quando nós nos preparamos para orar, para buscar o Senhor pelas madrugadas. No livro de Provérbios, né? No livro de Provérbios 8:17, está escrito: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscar, me acharão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Essa mensagem que está lá dentro da palavra de Deus é nos trazendo um despertamento espiritual. Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, diz: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Jesus se levantava de madrugada, né? De madrugada e bem escuro, ou seja, altas horas da madrugada, não era o amanhecer do dia. A palavra de Deus grifa bem escuro. O segredo de orar de madrugada consiste no sacrifício de fé, quando trocamos o conforto, o descanso, quando nós trocamos a cama, né? Quando nós trocamos, muitas vezes, a vontade de permanecer. Às vezes a gente até se acorda, mas a gente não troca a vontade de permanecer deitado, né? A vontade é de ficar deitado. Mas o mais importante é o prazer de buscar a presença de Deus. Muitas vezes a gente se acorda de madrugada e fala, vou dormir mais 2 minutinhos, e aí eu me levanto. Eu tenho muito cuidado com isso, amados. Eu boto o celular bem distante, eu tenho que me levantar, eu tenho que ir até ele e desligar. De forma alguma eu volto mais para a cama. Já pego descendo, faço um café, tomo uma água e vou ali conversar com Deus. E esta ação que nós temos que ter, ela é convertida em bênçãos na nossa vida. É impossível Deus não nos abençoar quando buscamos Ele com esse propósito. Quando nós buscamos de verdade, amados, no nosso coração, essa condição de encontrar Ele, para que nós possamos ter uma conversa. Eu não sei se eu falei no culto de quinta-feira passada, mas tem hora que não dá vontade nem de parar. Porque é gostoso, o regozijo do Espírito Santo de Deus nos enche.
nos enche da presença dEle. Nós passamos um período uma vez numa dificuldade muito grande, e isso foi quebrado quando Deus colocou no coração da minha esposa, em todos os dias, à meia-noite, ela se levantava e ia louvar a Deus andando na casa. Como Paulo e Silas oraram ali na prisão, à meia-noite, as cadeias se romperam, todos os problemas que nós tínhamos foram rompidos, e nós cantamos o hino da vitória, por esse ato de adorar o Senhor, amados. Ela cantava, não tinha som não, era na voz, ela saía adorando a Deus, e grandes coisas o Senhor fez na nossa vida, grandes coisas o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele está disposto, amados, Ele está disposto, basta que nós convidamos Ele. Façam essa experiência, convida o Senhor de madrugada para orar. Eu tenho certeza que você terá um sentimento de paz no decorrer do seu dia, de alegria e de esperança, porque Ele é o Deus da esperança. Tem pessoas que dizem que a esperança é a última que morre. A minha nunca vai morrer. Eu creio que a de vocês nunca irá morrer, porque nós confiamos no Deus justo, num Deus vivo, num Deus que opera maravilha todo instante. No livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 13, o apóstolo Paulo ele vai nos falar da transformação que há de uma nova esperança na nossa vida. Romanos 15, versículo 13. Diz a palavra do Senhor: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, amados. A palavra do Senhor nos ensina que a esperança é um dom de Deus para nossas vidas. A palavra dele nos ensina que essa esperança, ela nos fortalece e nos sustenta, mesmo quando nós estamos atribulados. Essa esperança, ela nos dá a certeza de que podemos confiar nesse Deus. Ela nos dá a garantia de que Ele está trabalhando em nosso favor. Quando nós usamos a nossa fé para que Deus, a cada dia, venha nos aperfeiçoando, a crescermos nessa vontade de ver o sobrenatural de Deus. Quando nós usamos a nossa fé, nós nos enchemos da fé que há liberada para nós diante do Espírito Santo. Pode ter certeza que a nossa esperança ela é renovada. Pode ter certeza porque Jeremias diz no capítulo 17, no versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amados, se nós confiarmos no Deus que servimos, agirmos pela fé, buscando a cada dia renovar a nossa esperança, todos os desafios cotidianos da nossa vida nós vamos vencer. Quem crê? Louvado seja Deus. Nós temos que entender, amados, que o mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida vem por nós alimentar a esperança. Quando nós alimentamos a esperança, a perseverança ela bate no nosso coração. Eu perseverei, amados, em momento nenhum. Se eu fosse
falar para vocês o que aconteceu comigo nessa trajetória. Se eu não tivesse fé, se eu não tivesse uma esperança alimentada em Cristo, se eu não tivesse uma perseverança naquilo que Deus colocou no meu coração, porque nasceu no coração dele, eu tinha perdido a minha bênção. Muitas vezes, por falta de perseverança, a gente deixa de acreditar. Quantas pessoas a gente não já ouviu dizer: eu não aguento mais. Não, isso aí não dá mais para mim. Chega. É porque está vazio de expectativa de vida. É porque está vazio, sem esperança, sem acreditar que as expectativas, as dificuldades, os desafios, os obstáculos, nada disso, amado, pode ser maior do que o nosso Deus. Nada disso pode ser maior do que o nosso Deus. Maior é o que está em nós do que qualquer coisa que esteja no mundo. Pode ser a situação que estiver passando. Lembre-se, essa situação não é maior do que o seu Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Eu creio, amados, que quando nós colocamos a nossa fé em ação, o sobrenatural de Deus acontece. E muitas vezes nos pega de surpresa e a gente olha para trás e, eu vou ser bem sincero, a gente se envergonha da gente mesmo. Porque por que é que nós estamos aqui? Porque cremos num Deus vivo, vivo. Ele não está morto, ele está vivo. A palavra de Deus diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Está aqui para fazer a nossa vontade, amado. Se Deus tem um prazer no coração dele, é de nos abençoar. O único prazer que Deus tem no coração dele é de nos abençoar. Fora que ele já nos abençoa todos os dias pela sua infinita misericórdia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que a perseverança arde dentro de nós, você sabe o que é que ela causa? A perseverança? Transformação de caráter. Muitas vezes nós precisamos transformar nosso caráter para que o poder de Deus venha sobre nossas vidas, amados. Nós falhamos e muito. Eu não queria falar não, mas eu vou falar. Nós não temos nem 10% dos membros da nossa igreja nesse culto. Nós precisamos mudar nosso caráter. Nós precisamos olhar para Deus como um ser supremo e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. E a nossa vinda para a casa do Senhor, amados, não é nada mais, nada menos do que nos abençoar com o poder da sua palavra. A palavra que nos faz transformar o nosso ser. A palavra que restaura a nossa mente, o nosso coração. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Deus é fiel, amados. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem tido zelo por nós. Eu louvo a Deus porque, mesmo nas nossas falhas, Ele todos os dias nos perdoa. Mesmo nós, muitas vezes, sendo omisso por pessoas que nós podíamos ter falado do amor dele, Ele continua falando que nos ama, porque Ele é Deus. Louvado seja o Senhor. A esperança, amados, está intimamente ligada à fé e à confiança em Deus.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Confia e descansa em Deus, que no momento oportuno Ele vai agir. Louvado seja Deus. Foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de convidar o pastor, se ele tem alguma consideração para fazer. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia.